valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Está anotado no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelo que os rodeiam, e a vida íntima, do qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovem-se suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custas de palavras brilhantes. O Terceira Chamada, aqui na Rádio Clube do Pará, iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.394 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, acompanhando os acontecimentos da atualidade. Afinal de contas, como ciência, o Espiritismo traz sempre também novidades,
Lógico, acompanhando as outras ciências, porque a doutrina espírita é a única ciência que agrega todas as outras ciências, porque é um conjunto de informações. Precisamos sim cada vez mais nos entender com Deus, porque Ele é o Pai Criador, mas conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto e nós somos espíritos imortais, estamos de passagem dentro de uma nova reencarnação. Daí que você tem que se entender como alma imortal. Tudo que está acontecendo no mundo, inclusive, vai refletir na sua próxima reencarnação, porque nós sempre estamos modelando o nosso corpo espiritual, assim como crescendo a nossa intelectualidade espiritual. Por isso vamos fazer aquela viagem ao mundo do conhecimento à luz da doutrina espírita. E como dissemos, sempre trazemos atualidade, olha esta, para os homens e por que não também para as mulheres, darem em cima dos homens para também eles terem o seu papel diante da questão da reprodução. Primeira curiosidade: cientistas estão testando anticoncepcionais masculinos que bloqueiam a produção ou mobilidade dos espermatozoides sem interferir na testosterona. Um dos principais compostos é o YCT529, que já mostrou 99% de eficácia em testes com camundongos e começou a ser testado em humanos em 2023, com resultados iniciais. Outros é o TDI 11861, que age rapidamente e tem efeito reversível em 24 horas. Ambos prometem métodos contraceptivos masculinos seguros, eficazes e sem hormônios. Evolução. E aí você, homem, tem que ficar antenado, até mesmo porque essa questão do planejamento familiar é levada a sério, sim, pela sociedade organizada. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, e hoje é com ele. Hoje ele veio simples, esporte, nada, não teve aniversário hoje ou qualquer comemoração. Palavras de otimismo com ele, Jonathan Paulino. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, programa Terceira Chamada. Boa noite, meu querido amigo Douglas Lopes. Então vamos à nossa palavra de otimismo. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E tem mais! O programa espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube da ADEPA. Você perdeu a edição anterior, quer continuar nos acompanhando? É só ir lá no canal. O endereço eletrônico para os três, Instagram, Facebook e YouTube, é o mesmo. ADE-PA, ADE-PA, tudo com letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará informado sobre alguns acontecimentos no movimento espírita. Detalhe, também tem endereços de instituições espíritas.
porque os nossos expositores fazem visita a algumas instituições espíritas. De repente pode ter uma casa espírita perto de você e você não está sabendo. E vamos dar o endereço aqui de algumas instituições espíritas que nós fazemos visitas. Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica localizado à passagem Dia Silva, número 77, no Telégrafo Sem Fio, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite WE8, casa número 535. Centro Espírita Amor a Maria, passagem São Silvestre 2128, na Cremação, entre Alcindo Cacela e 9 de janeiro. Detalhe, o Amor a Maria sempre tem palestra toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Também tem Centro Espírita na Bucólica Ilha de Mosqueiro. Bucólica Ilha de Mosqueiro tem o Centro Espírita A Caminho da Luz, localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública todas as sextas-feiras às 19 horas, cidade de Salinópolis, Pará. Centro Espírita Videira de Luz, localizada na rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30 horas. Sendo que na quarta-feira tem um primeiro horário também, que é às 16h30 horas. E no sábado, às 17 horas. Detalhe, 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 não deixe de dar o seu joinha, de compartilhar a própria página, tanto no Instagram quanto no Facebook e YouTube, porque você também estará colaborando para que certas informações cheguem à população. Ninguém pode ficar em pânico, não. O mundo está acontecendo. São para mais de 8 bilhões de pessoas. É sinal que tem muita coisa boa acontecendo e a ADEPA faz o seu papel. Traz essas novidades para que você caminhe nesta reencarnação alegre e em paz consigo mesmo e com a sua família. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Salatiel Barbosa, Ponto de Luz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Se você não entender o que se passa consigo, se não compreende por que tanta dor, a falta de amigos, o seu desamor, pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. Tanta coisa parece não ter explicação. De onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos? Pois tenha certeza pra tudo entender. A doutrina espírita vai esclarecer. De onde viemos e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai, e todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai para mostrar que Ele é nosso ponto de luz.
E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. Parece não ter explicação de onde viemos e qual a razão das desigualdades em tantos irmãos. Pois tenha certeza, pra tudo entender, a doutrina espírita vai esclarecer de onde viemos e pra onde se vai, e todos os caminhos que nos levam ao Pai. E todas as perguntas que a gente se faz, há sempre uma resposta que nos satisfaz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vá se cuidando, olhando pra frente, e diga ao coração para ouvir a Jesus. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. O dia vem e vai pra mostrar que Ele é nosso ponto de luz. E vamos de curiosidades. Corpo humano, o seu corpo humano, você tem que entender. Você sabia que tem certas situações que você não consegue esconder? Por mais que você queira, você como espírito imortal, mas os seus pensamentos irão se expressar no próprio corpo de carne. Por isso, meu amigo, quanto mais verdadeiro você for e estar em paz e expressar emoções boas para o seu corpo, fica melhor as pessoas lhe entenderem. Mas olha essa curiosidade do corpo humano. Nosso rosto muda de cor quando estamos com vergonha, porque nosso corpo libera o hormônio adrenalina, que aumenta o fluxo de sangue, ocasionando vermelhidão. E aí a gente lembra que dos enamorados, não adianta esconder. Você está apaixonado ou apaixonada. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino por Jonathan Paulino. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas, como se delas dependesse, como se de fato depende todo o seu futuro. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação do norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 21
de abril de 2025. Morte de Papa aviva a crença na profecia sobre o fim do mundo. Segundo o manuscrito, o Papa Francisco é o último Papa antes do fim do mundo. Entenda! Jonathan Paulino, não fique nervoso, calma, não trema, não é bem assim não. Vamos já analisar. Autor da matéria, Letícia Correia, fonte extra. A morte do Papa Francisco deixou não apenas a comunidade católica, quanto o mundo inteiro consternado pela perda do Santo Padre, muito querido por líderes e pessoas de todo o mundo. A figura de Francisco foi sinônimo de amor e devoção pela humanidade. A partida do pontífice nesta segunda-feira, dia 21, fez com que muitos se lembrassem da profecia de São Malaquias, 1094 a 1148, de 900 anos atrás, inclusive. O antigo documento é considerado um dos mais emblemáticos e místicos da Igreja Católica. Segundo o manuscrito, o Papa Francisco é o último Papa antes do fim do mundo. No século XIII, o arcebispo de Armagh, um monge irlandês chamado Malaquias, supostamente recebeu uma visão mística. Nela, ele viu todos os futuros papais de Roma, começando com Celestino II e terminando com o último, que seria Francisco. No total, esta lista incluía 112 papas. Francisco foi o 112, cada um representado por uma breve descrição simbólica. O último da lista leva o nome latino de Petrus Romanus, Pedro o Romano, e é precisamente após seu pontificado de acordo com as linhas proféticas. Na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Pedro o Romano, que apacentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. O documento de 900 anos foi encontrado há pouco tempo nos arquivos do Vaticano. Segundo a antiga profecia dos papas, o fim do mundo pode ocorrer já em 2027. Jonathan Paulino, se isso for errado, eu já tô... se isso for certo, eu já estou me divertindo, porque 2027 ainda vai demorar muito para chegar. Mas vamos lá. Meus queridos ouvintes, nada de pânico. Até porque nós sempre estamos trazendo matéria desse tipo, as previsões apocalípticas do mundo. E sempre lembramos que o maior visionário foi Nostradamus. E já se sabe que muitas das suas profecias não foram se concretizadas. Outras foram, mas muitas, na sua esmagadora maioria, não foi. Isso é mais um manuscrito histórico. Existe mediunidade sempre na história da humanidade. E alguns médiuns têm algumas previsões futuras que podem ou não acontecer. Essa que é a realidade, porque o espaço e tempo, já explicado pela astrofísica, nos dão conta de que sempre estamos mudando o espaço e tempo. E vale lembrar que há 900 anos o catolicismo, a igreja cristã em si, era una praticamente no mundo todo. Hoje nós temos vários tipos de igreja. Então, quando se fala em destruição, é nada mais nada menos do que mudanças de comportamento. Então, o Malaquias deve ter visto mudanças de comportamento no seio da igreja, porque outras igrejas estão surgindo. Então, se nós formos pegar ao pé da letra, a gente fica realmente doido e acredita. Mas se nós formos desmembrar a cultura da época e o conhecimento da vida atual, nós vamos verificar que tudo isso segue a trajetória do planeta e as suas mudanças. É dessa forma que o Espiritismo analisa toda e qualquer visão profética escrita e descoberta. A interpretação deve ser feita para os dias atuais. E eu acho realmente, Jonathan Paulino, que é por aí a visão espírita, né? Pois é, Douglas. Esse é um problema, essa questão da interpretação, né? Sim, sim. É um problema sério, porque eu participava de algumas comunidades, que não vem ao caso agora,
e diziam lá que o Papa era o diabo, né? Agora eu ficava imaginando como é que uma pessoa dessa com um coração tão bom, por exemplo, esse último Papa, né? Parecia uma pessoa tão boa, né? Que ajudava os pobres. Como é que uma pessoa dessa é o demônio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações, né? Porque isso, além de afetar a própria pessoa que está interpretando, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas interpretando a Bíblia, interpretando algumas profecias, além de afetar essa pessoa, afeta muitas outras pessoas que estão ouvindo isso que ele está falando. E pessoas simples, né? Humildes, que não têm uma certa cultura e conhecimento, analfabetos e tudo mais. Nós que temos a incumbência até de estar no meio de comunicação, tem que ter realmente muito cuidado, né? Muito cuidado, porque isso afeta as pessoas, né? Muitas pessoas que precisam de uma outra iluminação, não um medo, né? Sim de esperança, né? Então, com certeza. Tomemos cuidado, pessoal, com essas nossas interpretações das profecias, né, chamadas profecias, e até próprio da Bíblia, né? Com certeza. Você, meu querido amigo e amiga, desde 2012 o mundo está acabando. As profecias de 2012, a profecia de 2019, e assim vai. Então, só que existe pessoas que realmente gostam de colocar o pânico. Não acredito. Deus é bom. Deus não cria para destruição. Deus é bom. E aí você sempre deve estar o quê? Conversando com pessoas sérias. Me diga, eu não entendi isso, como nós estamos explicando agora aqui. São textos, são culturas da época e que automaticamente sofrem a interpretação da atualidade. Então hoje nós temos várias igrejas, não só católicas, como protestantes e outras culturas espiritualistas. E aí o que acontece? As coisas vão se adaptando. Então o termo destruição podemos classificar como ajustes da atualidade. Diga lá que é. Não, porque às vezes ainda tem uns que seguem alguns ritos, né? Por exemplo, 2000 em 2000 anos vai acontecer alguma coisa, né? 2000 anos Jesus veio, e depois de 2000 anos vai acontecer uma outra coisa. Eu ouvi as pessoas falando isso. Não, isso é gente que gosta do terror, do pânico. Não acredite, Deus é bom e nós somos seus filhos. Vamos seguindo em frente, amando o próximo como a si mesmo. Nada de alarido, tá bom? Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Banda Sayonara, Estrela que Brilha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer.
A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Iria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor. E vamos a mais uma curiosidade. E você que prestou atenção na nossa matéria lá em cima do Diário Online, falando de Apocalipse e tudo mais, você está falando bobagem? Você está falando... Fique em silêncio. Fique em silêncio, sabe por quê? Estudos já foram realizados que o silêncio faz bem. Quando a gente está muito acelerado, se a gente não tomar cuidado, a gente fica falando bobagem mesmo. Olha só essa. Estudos sugerem que 2 horas de silêncio por dia impulsiona o desenvolvimento celular no hipocampo do cérebro, onde as memórias são formadas. Então, dê campo para que a sua memória relaxe, organize as informações, porque se você for ficar falando e comprando ideias, você buga. Então, silêncio faz bem. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por Jonathan Paulino. Levante sua cabeça, não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação é o Espiritismo. Livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E eis a resposta dos imortais. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, e mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E aqui fica a reflexão, meu querido ouvinte, tem gente disputando aí quem é que é mais bom do que o outro. Não, eu sou melhor do que tu. Não, o que tu faz na vida? Aí a pessoa diz, não, isso aí não é meritório não, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem gente que mede aquilo que está fazendo. Só que aí a gente lembra o nosso editorial, Purificação Íntima, né? Que nós temos que nos analisar para ver realmente o que de bom nós carregamos sem interesse próprio. Sem interesse próprio. Vale lembrar que a cada reencarnação é um estágio na evolução. Então hoje você veio com habilidades específicas, o qual você tem que saber quais são e fazer bom uso delas. Isso é virtude, você veio para aquilo. E você tem que respeitar aquilo que seu próximo está fazendo. Nunca desmereça o que de bom seu próximo está fazendo, porque, como eu falei mesmo, tem gente disputando quem é que é mais bom do que o outro. Não, todas as virtudes, elas têm o seu mérito. E o mérito maior está em fazer ao outro aquilo que queiramos que seja feito a nós. E dar sem segundos interesses. Então, continue sendo virtuoso dentro das suas especialidades. Nada de disputar santidade. Cada um fazendo a sua parte estará sempre no caminho certo. É isso ou não é, Jonathan Paulino? É isso mesmo. Se você está lutando para dizer que você é melhor do que o outro, você já não é melhor, né? Já desconstruiu, não tem essa virtude. A virtude é uma coisa boa, né? Então, se você já como tu falou, Douglas Lopes, tu tá brigando para mostrar que tu é melhor do que o outro, aí tu já tá... Perde tudo. Já tá no outro sentido aí, né? Aí a gente lembra quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse que ser carpinteiro, médico, advogado e seja lá o que for, senador, político e tudo mais é o mais importante. Não, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis o maior mandamento. O segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Ame Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dormir mais vale. De viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar.
não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, os portões de chegada. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Os portões de chegada. Cada abraço daqueles guarda uma história diferente. Cada reencontro daqueles revela um outro mundo, uma outra vida, diversa da nossa, da sua. Se você nunca teve a oportunidade de observar, por mais de 5 segundos, todas aquelas pessoas, desconhecidos numa multidão, esperando seus amigos, seus familiares, seus amores, não tenha medo de perceber da próxima vez a magia de um momento, de um lugar. Falamos dos portões de chegada de um aeroporto, um desses lugares do mundo onde podemos notar claramente a presença grandiosa do amor. Invisível, quase imperceptível, ali ele está com toda a sua sublimidade. Nas declarações silenciosas de um olhar tímido, no calor ameno de um abraço apertado, no breve constrangimento ao tentar encontrar palavras para explicá-lo, na oração de 3 segundos elevada ao alto, agradecendo a Deus por ter cuidado de seu ente querido que retorna. Richard Curtis, que assina a produção cinematográfica de nome Love Actually, traduzida no Brasil como simplesmente Amor, traz essas cenas com uma visão muito poética e inspirada. O autor oferece na primeira e última cenas do filme exatamente a contemplação dos portões de chegada de um aeroporto e de seu belíssimo espetáculo representando a essência do amor. Ouve-se um narrador nos primeiros segundos confessando que toda vez que a vida se lhe mostrava triste, sem graça, cruel, ele se dirigia para o aeroporto para observar aqueles portões. E ali encontrava o amor por toda parte. Seu coração alcançava uma paz, um alívio, em notar que o amor ainda existia e que ainda havia esperança para o mundo. Isso tudo pode parecer um tanto poético demais para os mais práticos, é certo. Assim, a melhor forma de compreender a situação proposta é a própria vivência. Sugerimos que faça a experiência de, por alguns minutos, contemplar essas cenas por si mesmo, seja na espera de aviões ou outros meios de transporte coletivos. Propomos que parta de uma posição mais analítica de início, com algumas pitadas de curiosidade. Que grau de parentesco possuem? Há quanto tempo não se veem? De onde chegam? Ou, quem sabe, sobre outros?
Que histórias têm para contar? O que irão narrar por primeiro ao saírem dali? Sobre a família, sobre a viagem, sobre a espera em um outro aeroporto? Ao perceber lágrimas em alguns olhos, questione: de onde elas vêm? Há quanto tempo não se encontram? Que felicidade não existe dentro da alma naquele momento? Por fim, reflita: por quanto tempo aquele instante irá ficar guardado na memória? O instante do reencontro. Tudo isso poderá nos levar a uma analogia final, a uma nova questão. Não seria a Terra um imenso aeroporto? Um lugar de chegadas e partidas que não param, constantes, inevitáveis? Pensando nos portões de chegada na Terra, lembramos dos bebês que abraçamos ao nascerem, com este mesmo amor daqueles que esperam num aeroporto por seus amados. Choramos de alegria, contemplando a beleza de uma nova vida. E muitas vezes este choro é de gratidão pela oportunidade do reencontro. É um antigo amor que por vezes volta ao nosso lar através da reencarnação. Pensando agora nos portões de partida, inevitavelmente lembramos da morte, da despedida. Mas este sentir poderá ser também feliz. Como o sentimento que invade uma mãe ou um pai, que dá adeus a um filho que logo embarcará em direção a outro país, a fim de fazer uma viagem de aprendizagem, de estudo ou profissional. Choram sim, de saudade. Mas o sentimento que predomina no bom coração dos pais é a felicidade pela oportunidade que estão recebendo, pois têm consciência de que aquilo é o melhor para ele no momento. Vivemos no aeroporto Terra. Todos os dias milhares partem, milhares chegam. Chegadas e partidas são inevitáveis. O que podemos mudar é a forma de observá-las. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Só reprisando, nada de acreditar no apocalipse. O mundo não vai acabar em 2027. Pare com isso, Jonathan Paulino. Diga pro seu pessoal aí, não vamos acreditar, isso é tudo uma interpretação, a cultura era outra. Acalmar o coração. E segundo, manter-se em silêncio. E no momento da oração, é esse momento do silêncio que iremos estar mais próximo a Deus. Tanto é que Jesus encurtou esse relacionamento dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita apresentando o mundo espiritual, o multiverso das nossas vidas. Os espíritos existem e existem espíritos que têm a incumbência de nos auxiliar em mais essa jornada de reencarnação. Então nada de desânimo, querido ouvinte, nada de desânimo. O Terceira Chamada abre esse espaço para todos nós renovarmos as nossas energias. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já tem e virtudes que cada um já tem, sem estar na disputa, mas virtudes que você já conquistou ao longo das suas viagens milenares como espírito num corpo de carne. E sempre tem aquele pessoal do bem que acompanha o Terceira Chamada e então o copo de água já está separado, fluidoterapia por parte dos benfeitores espirituais da própria natureza do seu pensamento positivo. Quem irá interagir conosco? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara,
Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família da Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas José Guilherme Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há trevas. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas
para sempre, Senhor.